Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nessa semana que vai do dia 31 ao dia 4, nós teremos as nossas atividades do dia a dia, mas também no dia 1, terça-feira, a gente vai ter uma avaliação mensal de matemática. Nessa avaliação mensal de matemática, eu vou cobrar os conteúdos que a gente viu durante o mês de agosto. Tá? Essa avaliação vale 10 pontos, vocês têm de hoje, dia 1º de setembro, até o dia 8, porque eu ia pedir na segunda-feira 7, porém 7 é feriado, né? Então, ninguém merece ficar mandando atividade no dia de feriado. Vocês podem me mandar até segunda-feira, dia 8, essa avaliação junto com as outras atividades semanais, ok? Vocês podem consultar caderno, consultar as folhinhas, as videoaulas que eu já mandei, tá bom? Essa videoaula eu só vou falar rapidinho de cada questão para dar uma luz para vocês aí vocês continuam, tá? Ela vale 10 pontos, então, essa avaliação, e na frente de cada questão eu coloquei o valor da questão. Então, número 1 aqui, ó. Efetue as seguintes operações. Vale 1 ponto toda a questão respondida, tá? Aí, se for acertando metade, é 0,5 e assim por diante. Cada questão aqui, então, não é cada questão que vale 1 ponto. É as 5 juntas aqui vale 1 ponto. Cada uma vale 0,2. 0,2 até dar 1 ponto, ok? Então, efetue as seguintes operações. Aqui, ó, se vocês repararem, a gente tem soma e subtração de números inteiros, positivos e negativos. Então, ó, eu devo 80 mais 50. Como que funciona aqui? Ó? Se eu devo 80, aqui é mais e mais. O que eu falei para vocês? Ó? Quando aqui no meio for mais, ele fala mantenha o sinal. Primeira coisa que vocês vão fazer para resolver é tirar do parênteses. Então, esse menos 80 não tem nada na frente dele, ele sai menos 80. Esse mais 50, como que sai esse 50? O mais aqui no meio, na soma, ele fala o seguinte, mantenha o sinal lá de dentro. O sinal de positivo, ele fala positivo, mantenha o sinal. Quando for negativo, ele fala negativo, troca o sinal lá de dentro. Negativo, troca o sinal lá de dentro. Então, na hora de tirar do parênteses, quando for negativo, vocês tiram com o sinal trocado. Quando for positivo, tira com o mesmo sinal. Aqui vai ficar menos 80. Positivo, tira o sinal lá de dentro. Tira com o sinal que está lá dentro. Menos 80 mais 50. Aí fica. Se eu devo 80 e eu tenho mais 50 para pagar, se eu pagar 50, eu ainda fico devendo menos 30. Esse exemplo aqui, ó, mais 36, a letra D, mais 36 menos 40. Esse mais 36 não tem nada na frente dele, eu tiro mais 36. Esse menos 44. Esse menos, ele nega. Eu nego esse sinal. Então, como que vai sair o 44? Mais 44. Se aqui é menos, ele troca o sinal lá de dentro. O mais, ele mantém. O menos, ele troca. Então, vai ficar mais 36. Esse menos com esse menos, vira mais. Mais 44. Vai ficar mais 36 com mais 44. Aí é só somar os dois e a resposta é positiva, ok? Exercício 2. Efetue as multiplicações e divisões abaixo. Aqui vocês vão multiplicar 12 vezes 5, o pontinho é multiplicação, 2 pontinhos divisão. Menos 12 vezes mais 5, mais 84 dividido por mais 12, é multiplicação e divisão. O que pega aqui é o sinalzinho, tá? Se os sinais forem diferentes, um é positivo e o outro é negativo, a resposta fica negativa. Se os sinais são iguais, um é mais, o outro é mais, um é menos, o outro é menos, sinais iguais nos dois, mais com mais ou menos com menos, a resposta sempre é positiva na multiplicação e na divisão. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, mais e mais, ou menos e menos, a resposta são positivas. Ok? Só fazer a multiplicação e a divisão certinho e fazer a regrinha de sinais. Nesse caso, errou o sinal, errou a resposta, tá? Não é só fazer a resposta certinha, a divisão e a multiplicação certinha. É o sinal que importa aqui, que a gente está trabalhando. Exercício 3. O exercício 2 vale 1 ponto e o exercício 3. Calcule os valores das expressões numéricas. Aqui vocês vão resolver as expressões numéricas, né? Primeiro quem está no parênteses, lembrando que tem que respeitar a multiplicação e divisão primeiro, né? Aqui dentro, ó, 8 vezes 5 mais 9.
Eu vou fazer 5 mais 9 primeiro? Não, eu vou fazer 8 vezes 5, que é a multiplicação, primeiro multiplicação e divisão, depois eu somo esse 9. E quando acabar o parênteses, depois que eu divido por 7. Aí vocês vão falar, professor, mas a divisão não é mais forte? Mas antes dela tem o parênteses. Então, tudo que está no parênteses, depois essa divisão que está fora do parênteses. Dentro do parênteses, quem é mais forte é a multiplicação e a divisão. Se essa divisão tivesse aqui dentro, antes de eu somar o que der aqui, eu teria que dividir por 7. Mas ela está fora, então ela tem que esperar acabar os parênteses, tá bom? Aqui, ó, mesma coisa. Vamos lá. Tem mais coisas aqui, vamos ver. Aqui é tudo mais e menos só. Resolve tudo aqui e depois multiplica por esse menos 4. Multiplica aqui, depois faz a soma e assim por diante. Vejam exemplos aí. O exercício 3 vale 2 pontos. Exercício 4. Efetue as operações envolvendo números racionais. Ó, gente, aqui eu coloquei soma, multiplicação, divisão e potência. Na soma, vocês não podem somar direto porque tem que tirar o MMC aqui de baixo, tá? Não esqueçam de tirar o MMC de 3 e 5. Qual é o MMC de 3 e 5? Já vou dar a resposta, vai dar 15. Aí vocês vão colocar 15 sobre, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mais o 15. Divide por esse e multiplica por esse. Depois que você fizer o 15 dividido por esse vezes esse, e o 15 dividido por esse vezes esse, o resultado que deu nos dois, aí sim soma, ok? Multiplicação. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e o que der faz a regrinha de sinais. Menos com mais, sinais diferentes, resultado negativo. Multiplicação, divisão. Menos com menos, a resposta vai ser positiva, porém na divisão, a gente copia a primeira, faz isso aqui virar vezes e troca a segunda, inverte a segunda. O 8 vai para cima, o 3 vem para baixo, ok? E aí multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, multiplicando. Mas só multiplica depois que trocar o sinal aqui e que trocar de ordem. O de cima vem para baixo, o de baixo vem para cima. Vai ficar 8 terços. Multiplica, multiplica, menos com menos, mais. Potência é isso aqui, 2 quintos negativo, vezes ele de novo, 3 vezes, porque está elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Então fica menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo de novo. E se aqui é ímpar e aqui é negativo, o sinal se mantém negativo porque é ímpar lá em cima. Ok? Número 5 vale 1 ponto e é um probleminha que trabalha com saldo bancário, tá? Vai trabalhar com números positivos e negativos. Vocês vão fazer uma continha de mais e menos por aí, vão ler o probleminha e vão fazer essa continha para mim, tá? E a número 6, Joana fez um bolo e dividiu com sua filha Ana e Maria. Ana levou 1/3, Maria levou 3/6. Qual é a fração que representa o total do bolo levado pelas irmãs? Então, na verdade, vocês vão pegar essas duas frações, tá? E vão somar essas duas frações. Lembrando que 1/3 mais 3/6, embaixo é 3 e 6. Tem que tirar o MMC e o valor que der, como eu mostrei aquele exemplo que deu 15 lá em cima. O valor que der do MMC de 6 e de 3, divide pelo de baixo de cada uma, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? E aí soma as duas de cima. Embaixo vai ficar o denominador comum e o de cima a gente soma depois que a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Processo do MMC, dá uma olhadinha aí. Na resposta final, vai ser necessário simplificar o resultado, tá bom? Aí vocês simplificam e a resposta vai ser algum desses valores. Então, a número 5, a número 6 e a número 7, a número 7 é o valor da potência 1/7 elevado a menos 2 é quanto? Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Na número 7, vocês vão, se aqui o expoente é negativo, lembra que não pode ser negativo? Tem que inverter isso aqui e ele fica positivo. Vocês vão colocar 7 sobre 1, aqui vai virar um 2 positivo, e aí vocês vão ver qual é a alternativa correta. Tá bom? Eu vou botar o link dessa videoaula para vocês aqui. As questões 5, 6 e 7, vocês vão só assinalar a alternativa correta, tá? Faz a continha, lógico, do ladinho aí para a gente saber qual
qual foi o processo que vocês usaram, e aí vocês assinalam a alternativa correta. É de marcar X a 5, 6 e 7. Eu vou pôr o link aqui para vocês. Só lembrar uma coisinha, gente. O link que eu vou colocar aqui é de YouTube, tá? Eu não estou conseguindo gravar mais naquele aplicativo que eu gravava, que vinha escrito www.loom e vinham os códigos, né? Eu não estou conseguindo gravar mais no aplicativo Loom. Eu gravei agora no meu computador e vou sempre postar no YouTube. Então o link que aparecer aqui é um link do YouTube, porém a aula é minha mesma, tá? Eu não estou pegando aula de outro professor, eu estou sempre explicando, fazendo as minhas aulas para tentar facilitar para vocês, tá certo? Fiquem com Deus então. Por enquanto é isso. Boa prova, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.